Meu nome é Adilson Florentino, né, eu sou professor aqui da Escola de Teatro, né, eu trabalho especificamente no Departamento de Ensino do Teatro. Neste momento estou como coordenador do curso de licenciatura. Né? A minha pesquisa ela está circunscrita exatamente à formação de professores. Né? Eu, particularmente, investigo nessa pesquisa 3 dimensões das questões relativas à formação de professores de teatro, das artes cênicas, e essas dimensões são as seguintes, né? Quer dizer, eu trabalho dentro da perspectiva epistemológica, quer dizer, quais são as questões relativas ao teatro, às artes cênicas como campo de conhecimento, e quais são as relações que se estabelecem, né? Quer dizer, com esse campo de conhecimento e a formação do professorado, principalmente no que concerne à organização curricular ou conteudística, né? Quer dizer, da disciplina teatro. Quer dizer, se é que o teatro é uma disciplina, né? Mas isso é uma outra questão, né? Enfim, muito problemática, né? Mas, enfim, ela se insere no currículo, né? Quer dizer, de vários, né? Quer dizer, de várias, né? Quer dizer, de várias instituições educacionais, né? E uma outra dimensão, uma outra perspectiva na qual trabalha a formação de professores é a dimensão pedagógica, né? Que né, não poderia deixar de ser, né? Eu estabeleço as relações com a discussão sobre a formação de professores no mais geral, né? Quer dizer, no campo da educação mesmo, né? Quer dizer, as contribuições no campo da educação, quer dizer, para a formação de professores, é uma discussão muito avançada já nesse campo, de muitos anos, né? Várias entidades, instituições, quer dizer, formadoras participam, né, dessa discussão, como a ANPED, a ENDIP, enfim. E, por fim, né, quer dizer, a última perspectiva é a perspectiva estética, que para mim é a mais delicada, né? Porque quando a gente começa a fazer pesquisa, nós do campo das artes cênicas, né, às vezes esquecemos que o nosso campo ele é criativo, né? O nosso campo não é científico, né? Quer dizer, nós não temos estatuto científico, né? Quer dizer, o campo teatral, o campo das artes cênicas, o próprio campo das outras artes, outras linguagens artísticas também são desprovidas de estatuto científico, né? E aí nós tomamos por empréstimo todos os cânones, né, que você dá aquelas ciências, né, às vezes das ciências clássicas mesmo, das matemáticas, das ciências biológicas, das ciências naturais, da química, da física, e esquecemos, né, quer dizer, que estamos lidando com um objeto, né, quer dizer, eu também não gosto dessa palavra, mas é assim que o campo epistemológico, né, trabalha. A gente está lidando com um objeto que ele é, né, uma ficção, né? Quer dizer, nós trabalhamos com os processos de criação, então eu tento dar conta, né? Quer dizer, tento dar conta dessas relações, né? Quer dizer, poéticas, estéticas, né? Quer dizer, no que diz respeito à formação do professor de artes, né? E nesse momento, como nós estamos passando por uma reforma curricular das licenciaturas, né? Eu tenho colocado muito essa questão nos grupos, né? De professores que estão à frente, dos coordenadores de curso que estão à frente dessa reforma, exatamente porque todas as diretrizes, todo o discurso, né, que das diretrizes curriculares para as licenciaturas no país, né, é um discurso advindo, né, que se das ciências matemáticas. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, eles estão nos obrigando a ter a disciplina matemática, inclusive no curso de licenciatura. Olha só que absurdo. Quer dizer, alguns cursos podem até ter, né, porque são áreas afetas à matemática, mas no nosso caso, especificamente, né, quer dizer, nós vamos ter matemática, né, dizer, eu não sei exatamente o que a matemática vai servir, né, para concorrer na nossa formação. Mas, enfim, então, quer dizer, com essa abertura, eu quero dizer que particularmente, quase todos os meus orientandos, né, quer dizer, trabalham com questões ligadas, né, quer dizer, à escola, à educação, né, quer dizer, à formação de professores, né, quer dizer, com a formação do profissional de artes cênicas, né, porque às vezes eu pego alguns orientandos que não são especificamente professores, né, mas que querem dialogar com a questão pedagógica, com a questão educativa, né, com a questão da formação, e aí eu às vezes aceito, né, quer dizer, orientá-los, né? E esses encontros, nesses encontros, né, quer dizer, de orientação, né, quer dizer, me encontrei com o Lindomar. Né? Lindomar é um companheiro já de muitos anos, né? Quer dizer, eu já o conheço antes dele vir fazer o mestrado profissional aqui conosco, na Unirio.
né? Eu conheço de outros carnavais, como a gente pode assim dizer. E é exatamente essa amizade, né, que nasceu, né, quer dizer, em outros espaços, fora da Unirio, mas que se deu em espaços institucionais também, né? Porque o Lindomar trabalhava, né? Como é o nome daquela universidade, Lindomar? Esqueci. Bennett. Como? Uni Bennett. Ele trabalhava na Bennett, hoje é que é Uni Bennett, mas naquela Ah, época era sim. Faculdades, né, Faculdade Bennett. Bennett. Então, foi a partir dali que nós, né, nos conhecemos, fomos mediatizados, as nossas relações de amizade, né, que se foram mediadas pela professora Liliane Mundim, né? Então, o trio estava perfeito, né? Eu, Lidomar e Lili. Eu, particularmente, eu gosto muito, né, no processo de orientação, chamar atenção para algumas considerações, né, para que o trabalho do mestrando, do doutorando, né, que você possa sair com aquela qualidade desejada. Né? Uma delas é exatamente o compromisso com o pensamento crítico criativo. Eu não abro mão disso. Né? Então, eu sempre chamo a atenção, né, dos doutorandos, quer dizer, um trabalho de investigação, quer dizer, desta natureza precisa tratar disso. Né? Eu acho que o discurso, a tendência, né, quer dizer, a maneira como você encara o próprio objeto, né, quer dizer, investigado, tem que passar por um crivo de criticidade, né, entendendo a crítica como algo construtivo mesmo, né, quer dizer, a crítica acompanhando, quer dizer, todo o processo. A crítica na realidade, ela é avaliativa, quer dizer, ela que avalia permanentemente, quer dizer, o trabalho de investigação, né, quer dizer, as idas e vindas, né, quer dizer, as frustrações, porque há momentos que a gente... há momentos que a gente empaca também na pesquisa, nada acontece, né? Fora o que vai acontecendo, fora as variáveis intervenientes externas, né? Quer dizer, os casamentos se desfazendo, né? Os desamores, os dissabores, os falecimentos, né? Morre pai, morre mãe, olha, é uma confusão. É impressionante, né? Quer dizer, como isso é uma recorrência, né? Quer dizer, nas narrativas, né? Quer dizer, dos mestrandos e doutorandos. Né? Então, um pensamento. E por que eu chamo de pensamento crítico criativo? Né? Exatamente pela aquela questão que eu falei anteriormente. Nós não podemos abrir mão do fato de que estamos produzindo conhecimento no campo das artes. Né? Então, a criatividade ela é importante. Né? E, portanto, a própria reflexão. Né? Entendendo a reflexão também nas suas diferentes dimensões, como um pensamento, né, que vai às raízes daquilo que está sendo investigado, né? Quer dizer, a crítica tem que ser radical mesmo, como dizia o professor Sader Merval Saviani, quer dizer, é importante você dar conta da radicalidade, né, da pesquisa, ou seja, de a raiz, radicalidade no sentido de as raízes, né? É necessário também a rigorosidade, um rigor, né? Porque é um processo, a pesquisa é um processo de organização, né? Quer dizer, sistematização de práticas, saberes, né? Quer dizer, conhecimentos, informações, né? E essa organização ela tem que ser rigorosa, né? Quer dizer, ela tem que passar por um método, ou seja, a reflexão e a crítica elas são necessariamente metódicas, não poderiam deixar de ser, no nosso caso. Né? Então, nós, quer dizer, como pesquisadores, temos que ser rigorosos com aquilo que fazemos. Né? É uma questão didática. Né? E também entender o nosso objeto, né? Quer dizer, nas suas múltiplas dimensões. Né? Quer dizer, que o nosso objeto pode ser intertransdisciplinar. Isso é importantíssimo. Né? É importante que você entenda quais são as fronteiras que dizem respeito, né, quer dizer, ao domínio da sua ação, da sua prática em relação ao objeto que está sendo investigado, né, e quais são os diálogos fronteiriços, os diálogos muitas vezes necessários até mesmo para o esclarecimento desse campo, né, que você está dominando. Tá? Bem, eu acho que mais ou menos é isso.
E aí depois a gente volta a conversar, né? E aí foi nesse sentido, né? Quer dizer, eu só fiz essa colocação porque foi exatamente dessa maneira, né? Quer dizer, que eu tentei, né? Quer dizer, orientar, tentei não, acho que conseguimos, né? Quer dizer, o Lindomar faz um trabalho maravilhoso, né? O projeto dele, inclusive a banca, é, né? Colocou no parecer, né, quer dizer, que ele deveria ir direto para o doutorado, enfim, mas como o nosso programa ainda não tem o doutorado, né, mas ele se submeteu a 2 processos seletivos, ele foi aprovado em 2 processos de doutorado, quer dizer, tanto na educação do Unirio quanto nas artes cênicas, né, mas foi importante que ele viesse para nós, né, enfim, nós não deixamos ele ir lá para a educação, e ele está aqui conosco. Então, Domar, a bola é sua. Ah, obrigado, Adilson, meu professor querido. Boa noite, gente. Eu sou o Lindomar Araújo, eu sou professor de artes cênicas atualmente no município. Hoje eu vim apresentar para vocês, um momentinho só. Aquele som acabou, né? Aquele ruído? Tá bom, tá legal. Eu desliguei meu celular. É, eu vim apresentar para vocês hoje a minha pesquisa, no qual o Adilson foi meu orientador no mestrado, né? Uma pesquisa que eu fiz na Vicente Licínio, mas eu acho que antes eu vou falar para vocês como foi a minha entrada no município para entender aonde que eu vou parar e fazer a pesquisa. Eu acho interessante. Então, eu sou um jovem docente, um jovem professor do município, porque apesar de ter um cabelo branco, já passado os 50, eu entrei para a educação um pouco tarde, porque inicialmente eu fui bailarino. Minha carreira de balé durou aí uns 15 anos, porque na adolescência eu me empolguei, fui pro teatro amador e aí daí entrei na dança, fiquei atuando profissionalmente na televisão, um pouco menos no palco e mais dando aulas de balé, jazz e dança moderna nas academias e nas escolas de danças aqui do Rio, né? E eu tinha uma necessidade de ser um pouco mais crítico com a questão do ensino. E aí, quando eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade na Veiga, né? É, e aí eu entendi que eu podia, com a minha licenciatura, eu fiz licenciatura em dança na faculdade da cidade, que era o único lugar que tinha na época, na década de 80. E aí eu percebi que eu podia ser professor do ensino fundamental, né, da educação básica. E aí eu fui buscar esse meu desejo de ser um professor do ensino fundamental, na escola, né? Que eu poderia ser um professor mais crítico, menos técnico, porque a técnica, aquilo já estava esgotado em mim, aquele ensino técnico. E aí eu fui para trabalhar em Angra dos Reis e lá eu vi realmente que era aquilo que eu queria. Então eu abandonei completamente a dança, eu fiz essa escolha mesmo. E aí entrei para a educação, comecei a dar aula no estado, depois dei aula em Belfor Roxo, fui pulando de prefeituras até chegar no Rio de Janeiro em 2003, quando eu entrei para a prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu já estava, por isso que eu falo que sou um jovem professor, porque as pessoas da minha idade todas estão se aposentando, praticamente com 55 anos, e eu ainda estou aqui há 10 anos para me aposentar. Então por isso que eu falo, sou um jovem professor no município. Então, quando eu entrei aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, eu fui para a Nona CRE. Lá eu desenvolvi vários projetos de teatro e eu comecei a sobressair porque já tinha a questão técnica, a questão do teatro e da dança já estava no meu corpo, já estava no meu desejo, na minha prática. Então eu fui sobressaindo dentro da produção artística, né? Artístico-pedagógico, porque eu já tinha esse caminho nas escolas de dança. E aí comecei a sobressair, depois vi para a primeira CRE, trabalhei na Escola Portugal, ali em frente à Quinta da Boa Vista, depois da Quinta da Boa Vista fui para a Tia Seata, ali no centro da cidade, e aí, só que eu trabalhava, quando eu vim para a primeira CRE, eu comecei a trabalhar com o primeiro segmento, com crianças, e é um segmento que não me atrai muito. O que me atrai é a adolescência, a pré-adolescência. Então, em 2010, surgiu um projeto da prefeitura, com o Eduardo Paz, quando entrou. Ele criou os ginásios cariocas. Então, eu preciso contar isso para entender por onde anda a minha pesquisa, que eu vou apresentar para vocês hoje. O ginásio carioca, ele foi implementado, ele surgiu em 2010, nessa prefeitura, e em 2011
ele foi implementado. Eu fui convidado a participar desse projeto, porque eu tinha ganhado um prêmio em tecnologias na educação e também eu queria sair daquele segmento, por isso que eu vim caminhando nesse sentido. E aí e era perto da minha casa, a escola a qual fui convidado, Orsina da Fonseca, que era da segunda CRE. A CRE são as coordenadorias, acho que vocês são professores, por isso que eu estou sendo rápido na contextualização, né? E fui trabalhar em 2011, então foi ótimo, era exatamente o que eu queria, eu estava muito feliz atuando naquela escola e também ganhei alguns prêmios de projetos, trabalhei com o currículo diversificado, que eu vou explicar para vocês o que é exatamente o currículo diversificado dentro do ginásio carioca, algumas pessoas já devem conhecer, né, que é o projeto de vida, eletiva e estudo dirigido, que é uma coisa meio que surgiu a partir das ideias dos CIEPs, então trouxeram essas disciplinas basicamente para dentro do ginásio carioca, mas não é bem diferente do que era o CIEP. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar o projeto de vida e o protagonismo juvenil dos alunos e comecei também a ganhar uma certa visibilidade dentro da escola. No final do ano de 2011, eu fui convidado a dirigir o GENTE, Ginásio Experimental de Tecnologias, que foi inaugurado em 2012, para eu inaugurar lá dentro da Gávea, lá em cima, no pé da Rocinha. E aí eu inaugurei em 2012 essa escola, aí quando começou a ela realmente se transformar e começarem a trazer as ONGs, a Microsoft, tudo começar a demandar algumas coisas que eu não concordava, aí eu comecei a pedir para sair, e aí eu realmente saí. 9 meses depois eu pedi para sair, que eu aí não cabia mais eu ficar naquele espaço. E aí eu saí daquela direção e no ano seguinte, 2013, eu fui trabalhar na Vicente Licínio, na escola da primeira CRE, que é embaixo da própria CRE, né, da coordenadoria ali no centro, onde o Adilson até já trabalhou, já foi professor lá uma época. Fui trabalhar lá por quê? Porque lá estava abrindo o ginásio experimental de arte. Ao mesmo tempo que ele ia ser inaugurado em 2013, ia ser inaugurado o Museu de Artes do Rio, o MAR, que fica ao lado. Então era uma escola que seria interessante, eu queria muito trabalhar lá, porque era uma escola de arte. Iam ter 9 ateliês de arte, as disciplinas de arte, os professores iam ter 9 professores de arte, esses 9 professores, cada um ia ter um ateliê, e esses ateliês iam estar articulados com o Museu MAR. Então era uma coisa bem interessante, um momento interessante para eu trabalhar lá. Só que eu fui trabalhar para auxiliar no projeto de vida, que era uma disciplina do ginásio carioca, que já tinha sido implementada. Como eu participei desde 2010, do início do projeto, e o projeto foi uma demanda que veio, quer dizer, ele é uma cópia transformada do projeto de Pernambuco, de uma ONG de Pernambuco. Então nós podemos perceber já desde agora que é um projeto neoliberal, de colocação de ONGs, como acontece com o Eduardo Paes faz, né? Traz as ONGs e aí começa a implementar outras questões políticas. Então, por que eu estou colocando esses pontos, essas referências? Porque dentro da minha pesquisa tem alguns elementos que eu estou falando de educação crítica, mas tem uns pontos que que causa estranhamento, como psicologia positiva, educação socioemocional, porque é uma referência do projeto como um todo. Então é só para entender, quando vocês olharem algumas coisas que eu vou falar, compreender que não é a minha ideia de educação, mas é algo que eu tenho que me inserir para trabalhar naquelas fissuras ali, trabalhar dentro de tudo que está programado, tudo que está ali dentro daquela perspectiva de educação colocada para a atuação dos professores. Então, voltando,
eu fui trabalhar lá nessa escola, e as escolas, quando elas eram inauguradas, essas escolas chamadas Ginásio Carioca, que hoje não é mais esse nome, já são, tiraram esse rótulo de Ginásio Carioca, essas escolas de turno único, de horário integral, os professores recebiam quem chegava de uma forma muito agressiva, porque aqueles que ficavam não queriam ficar 40 horas, queriam manter as suas 16 horas, mas ficavam às vezes porque eram pressionados, não tinham para onde ir. E perdiam aqueles amigos que tinham que sair dessa escola porque não tinha lugar para 16 horas, tinham que procurar outras escolas. Então, foi um momento muito difícil para todos os professores. Então, foi uma política muito agressiva para nós professores. Eu fui caminhando dentro dessa política. Em 2013 teve greve, eu assumi a greve. Então, são questões políticas que a gente tem que medir e ver se você concorda ou não desse ponto, né? Então, enfim, mas é só para entender essas questões que eu já coloquei. Então, eu fui para o ginásio e lá eu comecei a trabalhar com um ateliê de outras mídias, um ateliê de arte e mídia. Eu assumi esse ateliê, porque como eu tinha ganhado prêmio anteriormente da Paulo Freire, depois ganhei prêmios de projetos na Oficina da Fonseca, depois fui diretor de uma escola de mídia e tecnologia, então fazia sentido eu ter o ateliê de mídia, então por isso que eu fui ali. Só que no ateliê de mídia eu trabalhava com teatro e mídia, porque a gente atuava dentro do ateliê, às vezes eu ia para um micro auditório que a gente tinha de vídeo, na verdade, que a gente transformava em espaço de jogo, e aí a gente construía roteiros e fazia alguns vídeos. Alguns não, vários vídeos. E então, a partir desse momento que eu tinha o ateliê, eu trabalhava o teatro e mídias. E trabalhava projeto de vida. Então, foi como eu cheguei nessa escola, e nesse momento que eu estava trabalhando projeto de vida e arte com ateliê de mídias, é que eu fui entrar para o mestrado do PPG-EAC, tá bom? E aí agora eu vou passar para vocês o meu PPT que eu apresentei na defesa do meu trabalho, e aí a gente vai conhecendo o meu trabalho especificamente. Aí no final, aí vocês podem comentar, fazer como vocês quiserem, tá bom, gente? Vou apresentar aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu caminho até a escola onde eu fui colocar a minha pesquisa. Está apresentando para vocês? Sim. Ah, perfeito. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Então, esse é o título da minha pesquisa, da dissertação. A apresentação está dessa forma porque a gente trabalhou teatro-jornal, basicamente, e teatro-imagem, e eu optei por fazer uma estética da apresentação como se fosse um jornal. Espero que vocês tenham percebido que parece um jornal, né? A ideia era essa. Então, aí fica um pouco poluído, esse é o meu objetivo. Então, vamos lá. Teatro do Oprimido e Projeto de Vida. Então, o Projeto de Vida era a disciplina que eu trabalhava nessa escola em perspectivas emancipatórias. O resumo, essa pesquisa investigou a aplicabilidade da metodologia do teatro oprimido em aulas de projeto de vida, cuja disciplina faz parte do currículo diversificado de uma escola em tempo integral. Desenvolve a aprendizagem de processo emancipatório pela perspectiva da cidadania social. Utilizou-se de método de pesquisa-ação, valorizando o caráter qualitativo na investigação sobre os estudantes adolescentes, de uma escola municipal da região central do Rio de Janeiro. Destaca-se pela relevância do teatro oprimido junto à disciplina do projeto de vida. Então, é só uma introdução. Vamos ao próximo. Bem, então, a introdução realmente é aqui onde eu localizo, né, e apresento como que foi. A disciplina projeto de vida pertence ao currículo diversificado do Ginásio Carioca e instiga novas formas de atuação de professores, formação, planejamento, praxis e avaliação, e propõe aos estudantes novos olhares sobre si mesmo e seu futuro. Bem, sobre a disciplina projeto de vida, eu a apresento, mas a disciplina projeto de vida, ela praticamente não existe. Ela é um tempo e espaço
para a gente trabalhar da forma que aquele professor colocado naquele espaço-tempo pode trabalhar. Então, é uma disciplina que exatamente não é uma disciplina, ela se coloca como uma forma de atuação do professor para desenvolver algumas habilidades que são propostas, como autoconhecimento, prospecções de algumas coisas que o aluno queira seguir. É uma disciplina, porque desenharam o currículo, mas ela não tem uma forma de disciplina. Então, é um entre lugar, sabe? Bem, esses três elementos, esses três campos de conhecimento foi o que eu interliguei para fazer a pesquisa. O outro campo, né, é o teatro do oprimido, e eu utilizei a estética do oprimido como referência. O teatro do oprimido de Augusto Boal, que objetiva a democratização do teatro e a inclusão do indivíduo na sociedade, com jogos e exercícios que permitem aos atores e espectadores atuarem direta e ativamente sobre a cena. O teatro do oprimido, aplicado na sala de aula, pode empoderar os sujeitos do cotidiano escolar e potencializar o seu processo de emancipação. Então, essa era a proposta dentro do objetivo da pesquisa. E o outro campo, ou seria categoria, era a cidadania social, do Boaventura de Souza Santos, que traz o processo de emancipação pela cidadania social, que se apresenta pelo desenvolvimento dessa cidadania social, implementados nas práticas pedagógicas em sala de aula. Os referenciais para o estudo e reflexões desse processo se ancoram nas concepções desse autor, do Boaventura Santos, que aborda os mecanismos geradores de desigualdades sociais. A ideia de trabalhar com a cidadania social está muito ligado à questão da pedagogia crítica. A cidadania social trata da conquista dos direitos sociais, das relações de trabalho, das questões da segurança social, da saúde, da educação, daquelas questões que foram conquistadas pelos trabalhadores. Mas também fala da questão dos direitos do cidadão, de uma forma geral, né? Então, eu queria essa ideia do Boaventura para tratar essas questões dos adolescentes, trazidas a eles pudessem traçar algumas perspectivas de futuro. Então, a cidadania social vem trazer a discussão da realidade. A gente trabalhava no ginásio carioca, lá especificamente nesse ginásio, nós trabalhávamos com grupos específicos, assim. Nós tínhamos lá algumas turmas que eram divididas, por exemplo, cada horário de aula de arte, ao invés de ter uma aula de arte com o professor, essas duas turmas se dividiam nesse momento da pesquisa para 4 ateliês. Então, duas turmas, em média 30 alunos, iam para duas salas, e cada sala tinha 2 professores. Então, cada professor ficava com 15 alunos. Então, era ótimo, porque no meu ateliê ficavam 15 alunos em média, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 18, porque alguns a gente tinha que dar a chance, porque era uma eletiva, eles decidiam para onde eles iam cada semestre. Cada semestre eles mudavam de professor para poder passar por todos os professores. Então, dividiam. Então, aqui eu tive que botar dessa forma, para vocês entenderem o que são essa formação pelas turmas tal e tal. Então, por exemplo, em 2017, no segundo semestre, eu tinha essa formação de grupo. O grupo 1 era formado pelas turmas 701, alunos da 701, 702. 15 alunos dessa turma 701, 702, e assim por diante. Então, esses são os alunos que eu tinha nesse grupamento. Então, assim por diante. Aí a gente chamava de grupo 1, 2, 3. G1, G2, G3, G4. Então, esses eram os sujeitos da pesquisa. E o local era a disciplina Projeto de Vida, que era dentro de uma eletiva, junto com uma eletiva. Como a gente tinha 3 dias de trabalho, então era eletiva e a gente decidia como trabalhar dentro dessa mobilidade desses 3 dias de aula.
Parece complexo, estranho, mas a gente conseguia fazer isso de uma forma muito simples. Vocês veem essa imagem aí do lado, é o espaço onde a gente fazia a área de jogo, aí é um lugar é um autorzinho, né, de assistir vídeo, e aí eu afastava as cadeiras e a gente trabalhava os jogos aí. Na foto mais embaixo, não sei se dá para vocês verem, quem está com o computador dá para ver, onde é o ateliê, que eram 8 mesas dessa grande, aí só tem duas porque o espaço era grande, cabia as 8 mesas, perdão, 8 não, 6, mas eu usava normalmente duas, porque como eram poucos alunos, quando a gente precisava, a gente usava mais. Quando a gente precisava discutir, a gente usava essa referência assim, de mesa, eu botava as 4 para ficar um pouco mais afastado. E aqui embaixo são os alunos jogando com objetos, eu não lembro exatamente o que a gente estava fazendo. Então, essa é a localização da pesquisa, aonde a gente trabalhava, e o processo de abordagem qualitativa não foi só uma abordagem qualitativa, foi qual e quant, né? Porque também a gente passou por uma questão de formulários, de pesquisa quantitativa também, de outras questões quantitativas. E o tempo inteiro a gente usava dispositivos digitais. É um hábito meu trabalhar arte, mesmo teatro, eu trabalhar com máquina fotográfica e gravação de vídeo e fotografia. Tem sempre um aluno gravando, fotografando, eu sempre coloco uma máquina, o celular mesmo, peço que eles fotografem, depois mandem para mim. Então, a gente tem esse acordo, há um acordo, né, de fotografar, depois a gente se olha, então, é até uma forma da gente avaliar e também fazer um diário de bordo. Isso é comum nas minhas aulas, talvez pelo ateliê de mídia, essa coisa da mídia de registro, tem muitos registros digitais. Então, é uma prática minha que foi muito bom para essa pesquisa, para depois sentar e verificar todos os vídeos e pelas fotografias. Assim, no meu Facebook tem muita fotografia dessa pesquisa, porque eu ia colocando, escolhia as melhores e colocava o tempo inteiro que a gente fez. Na verdade, foram, para pesquisa mesmo, de registro, para análise, foram 8 encontros que eu fiz especificamente, assim, de falar para ele, ó, hoje é o encontro para pesquisa, então eu vou fotografar, e tinha uma câmera paradinha, eles podiam até passar em frente, ficar à vontade, mas eles sabiam exatamente que começava nesse momento, naquele. Eram 8 encontros específicos da pesquisa. No entanto, assim, eu também pensei algumas coisas de outros momentos, até para análise, para trazer para a pesquisa, porque a gente não é fragmentado ao ponto de recortar e ficar só ali, né? A gente traz algumas coisas, a questão da subjetividade. Bem, aí no capítulo 1, eu faço esse apanhado do que é exatamente o projeto de vida dentro do ginásio carioca. A disciplina projeto de vida é uma disciplina, como eu já falei, não tão marcada, né? A implementação dessa escola em tempo integral emergiu da necessidade de ampliar o horário escolar já existente na rede de ensino. Então, transformou sua matriz curricular, aumentando tempos e incluindo novos componentes disciplinares. O ginásio carioca, ele precisou aumentar o tempo das disciplinas tradicionais, então criou duas formas de currículo. Aquele currículo das disciplinas tradicionais, como português, tinham 4 tempos, passou para ser 6. História, esgarçando esses tempos, e também colocou esse currículo diversificado. Tem a fotozinha aqui de como eram as disciplinas diversificadas, né? Embaixo aqui, projeto de vida, estudo dirigido, eletivas e protagonismo juvenil, que esse protagonismo juvenil só aconteceu como disciplina no primeiro ano, em 2011. Em 2012, ele já foi tirado da matriz curricular e colocado como o norteador do projeto, porque não aconteceu. A gente não conseguia transformar ele como até conseguiu no projeto de vida, transformar em disciplina. Então, ele passou a ser uma ação. As ações dos alunos, dos estudantes, passavam a ser chamadas de protagonismo juvenil. Então, na verdade, o projeto, ele tem nomeações de coisas que a gente já fazia, já faz dentro da escola.
o que a prefeitura fez foi organizar uma escola que vinha sendo muito aberta. Por exemplo, nós temos mais de 1.500 escolas, né, contando com as de primeiro segmento, mas assim, a gente tem mais de 1.000 escolas, e elas estavam muito, vamos dizer, a palavra hoje eu falaria bagunçada, assim, em termos de currículo, de práticas, tentou se organizar, só que quando coloca as instituições não governamentais para auxiliar nesse processo, cria-se uma situação estranha. Vamos lá, porque aí eu vou entrar numa outra questão que não cabe agora. A concepção Desculpa, filosófica Lindomar, posso do só te ginásio fazer uma carioca. pergunta? Sim, Só meu para eu amor, entender claro. mesmo. Esse esquema que você fez ali sobre o ginásio carioca, que começa com excelência Sim. acadêmica, formação, isso foi uma coisa que os próprios professores elaboraram ou que veio de fora para dentro? Foi Ok. assim. Essa estrutura veio lá de Pernambuco, que montou um ginásio, que tinha uma escola muito tradicional lá do estado, né, que estava acabada. Então, montou-se um projeto, uma ONG, montou um projeto, o projeto deu certo, e aí a prefeitura daqui, com Eduardo Paes, solicitou que aquela ONG montasse aqui um projeto para organizar as escolas do Rio de Janeiro. Só que aqui a gente transformou, realmente a gente colocou a mão, os professores. Quem estava participando do projeto Ginásio Carioca? Não era assim, todos os professores, não. Oi? Desculpa te interromper. É só acrescentar. Sim. E esse projeto que eles copiaram de Pernambuco era do ensino médio. Exatamente, muito Poder obrigado. Eu não sei implantar quem está aqui falando. é Estela. É para implementar aqui na nossa realidade, que é ensino, educação infantil, né? Fundamental 1 e 2, nossa, nada a ver. Não Sexto ano estava batendo. experimental. Isso. Então, aí a gente teve que adaptar exatamente por isso. Eu ia falar agora. Muito obrigado. É exatamente por isso, porque era de ensino médio e, assim, a gente teve que adaptar. Tanto que o protagonismo juvenil lá deu certo como disciplina. Aqui não deu, porque eles não tinham essa autonomia ao ponto de criar um clube e mantê-lo sem a presença do professor. E a gente não conseguia isso. Então, virou um nome dentro do projeto Ginásio Carioca. Uma das coisas, né? Então, a estrutura veio, então, excelência acadêmica, formação de valores, projeto de vida, é uma coisa que a gente não tinha como mexer, mas a gente, como atuar no projeto de vida, a gente começou a criar a estrutura da disciplina. Os 4 pilares de Jacques Delors é uma coisa que, não, vamos trabalhar por aqui, porque tem os saberes, o aprender a ser, o aprender a fazer, a conviver e a conhecer. Tudo bem, é uma coisa interessante que a gente parte numa direção, a partir desses pilares é que foram criadas, segundo eles lá, né, essas disciplinas, que o projeto de vida norteia pelo aprender a ser, o que eu vou ser, né? O estudo dirigido é o aprender a fazer, como que eu vou fazer o meu estudo, como que eu vou fazer para estudar, mais ou menos por aí, é o principal, o ponto principal, né? A eletiva que eu escolho, o que eu quero fazer de diferente, conhecer coisas diferentes, né? E a relação do protagonismo juvenil é de conviver com os colegas, então é mais ou menos esse sentido, ligados aos aprenderes. Aí traz o Jacques Delors, os princípios, né, os pilares do Jacques Delors. Agora, o Antônio Carlos da Costa é um autor que trouxe, e a gente teve que estudar, teve que ler, e a gente ficava, poxa, mas por quê? Por que pedagogia da presença? Inclusive, o meu orientador do mestrado perguntou assim, mas por que pedagogia da presença? Toda pedagogia é da presença. E é óbvio, é isso mesmo, toda pedagogia é da presença. Não existe pedagogia da ausência. Né? Tem umas coisas que a gente batia de frente, mas estava dentro da estrutura. Por isso que lá no início eu quis apresentar um pouquinho para entender como que a gente às vezes precisa entrar na estrutura de como está colocada para ir trabalhando dentro dela o que a gente tem. As minhas aulas, eu acredito ainda, né? Mas hoje eu não estou dando aula nesse momento. Mas assim, eu acredito muito no que eu faço com muita crença no que eu estou colocando ali, eu acredito no caminho que eu percorro com os alunos, né? Então, os professores precisam fazer dessa forma, mesmo que toda a estrutura
te indique um outro caminho. Por exemplo, eu trabalhava praticamente na rua. A minha atuação com o meu ateliê, eu praticamente não usava ateliê, eu trabalhava na rua, gravando, a gente ia visitar e discutir. Eu usava ateliê para discutir, para usar os computadores, obviamente, mas às vezes a gente pegava os computadores, abastecia eles de um dia para o outro, pegava os computadores e ia para o pátio, porque a gente não podia ir para a rua com eles. Mas, assim, sempre usando os não lugares, vamos dizer assim, né? Os outros lugares, fazia coisas diferentes. Então, a gente precisa quebrar o estabelecido, né? Fazer diferente. A gente precisa acreditar que a gente pode fazer diferente dentro de uma estrutura estabelecida. E por que eu ia trabalhar numa escola quebrada, ruim, feia, se estavam me oferecendo um lugar renovado, limpo, tinha um monte de alunos precisando de orientações, da minha orientação. Por que eu não ia trabalhar ali? Porque eu não concordava com a filosofia? Eu tinha que mudar essa filosofia, tanto que mudou. A gente conseguiu mudar e está mudando. Agora está melhor, aí é uma outra história. Mas a gente mudou. Então, voltando aqui, mas a gente também trazia Paulo Freire, né? O Paulo Freire estava presente ali. Então, a gente pode escolher por onde que a gente vai caminhar, trabalhando a autonomia, o diálogo, a colaboração. Tem coisas boas dentro do projeto que a gente pode trazer e trabalhar e potencializar na prática docente. E outras indicações, aí são indicações, as habilidades socioemocionais e a psicologia positiva. Depois, no segundo capítulo, eu estou desenhando, né, para vocês verem como é que foi escrita a dissertação. Os avanços do teatro oprimido no campo da educação passa pela a fábrica do teatro popular com os CIEPs, que é um momento que eu fui ver aonde que o teatro do oprimido entra na educação, né? Ele entra nos CIEPs e o teatro do oprimido nas escolas, quando ele faz ações concretas, né, no contexto escolar, inaugurando na etapa promissora de metodologia menos panfletária e mais educativa. Quando o CTO faz algumas ações no interior do estado, no interior, na periferia, em alguns lugares específicos, com o projeto CTO nas escolas. Então, tem esses dois momentos que eu fui lá fazer essa leitura para ver como que entra. E ainda hoje, o teatro do oprimido, ele não está dentro da escola. Quando é feito os trabalhos com o teatro do oprimido, ele é feito num extra-classe, num extracurricular, ele nunca está dentro como uma abordagem pedagógica disciplinar. Ele é uma metodologia utilizada e acabou. É auxiliar. Então, essa é uma conclusão que eu, pesquisando, né, percebi. Há uma busca de quem trabalha com teatro oprimido na escola, tem muitas pessoas que trabalham, mas, assim, precisa se trabalhar mais, né? Foi o que eu observei durante a pesquisa. História, transformação, entrada no espaço escolar. O teatro do oprimido e sua estética persegue o belo escondido naqueles que o praticam, mesmo entendendo que muitos não possuam habilidades para elaborar um produto artístico. É importante acreditar na capacidade humana de desenvolver processos estéticos. Para Boal, o seu teatro trata de ajudar os oprimidos a descobrir a arte, descobrindo a sua arte. Nela, descobrindo-se a si mesmos, a descobrir o mundo, descobrindo o seu mundo, nele, se descobrindo. Então, ele traz a possibilidade de descobertas. Na verdade, o próprio teatro traz essa possibilidade de descoberta do autoconhecimento, né? Então, e o teatro do oprimido traz essa possibilidade, né? Eu coloquei a árvore como metáfora, né, aqui na apresentação para dizer que eu trabalhei o teatro jornal e o teatro imagem. As outras categorias de teatro, da árvore do teatro oprimido, eu não alcancei, eu só fiquei no teatro jornal e teatro imagem. Era muito pouco tempo, eu achei que a gente deveria focar. E busquei nesses livros referências de jogos e de questões filosóficas para fazer o trabalho. Na lateral, vocês veem a imagem aí, foi uma apresentação que a gente fez no mar. A gente fez uma intervenção
teatral, né, não era uma performance, era um sketch, né, teatral, que acho que aparece no próximo slide. Aqui é uma apresentação, eu ia falar das crianças, dos alunos, na própria escola, que existe, né, a imagem, no caso. Então, o Teatro do Oprimido e a Cidadania Social, é quando eu relaciono Teatro do Oprimido e a Cidadania Social do Boaventura de Souza Santos. Faço um entrecruzamento de ideias, textos e contextos para encaminhar ações concretas em perspectivas educacionais. Então, a estética do oprimido propõe espaço para a libertação consciente das armadilhas da estética do opressor. Ela busca converter imagens, palavras e sons que incorporam canais de opressão em processo de ação e rebeldia. Então, a gente fez muito isso. Sempre nas nossas aulas, a gente pegava palavras, imagens, sons, sempre que possível, que são o próprio som das palavras até, e outros sons, e tentava fazer a leitura e releitura desses sons, né, palavras e imagens, para tentar construir outras visões sobre aqueles elementos. Então, era um olhar crítico sobre a realidade, a partir dessas releituras. Aqui eles apresentam uma cena sobre a remoção de famílias na época das Olimpíadas. Foi muito interessante o relato deles. Eles trouxeram que muitos tinham colegas ouvidos longe do centro do Rio, moravam ali há muito tempo e tiveram que sair das suas casas por causa da remoção. Gentrificação. Pequenos comerciantes também, né, Lindomar? Isso aconteceu bastante. Sobre isso. Então, eu... Lindomar, nós não estamos te ouvindo direito. Isso mesmo. Assim, aquelas lojinhas. E assim, aqueles que tinham CNPJ. Sério? Por que será? Então, dentro da dissertação, eu apresento uma parte do capítulo, do terceiro capítulo, que eu falo da cidadania social, eu apresento o projeto Modernidade, que o Boaventura Santos utiliza para falar sobre cidadania social. Ele fala do projeto Modernidade, da questão do pilar da regulação e emancipação, que está em crise nesse momento, né? Exatamente como eu explico aqui, de acordo com Boaventura Santos, a racionalidade cognitiva instrumental se desenvolveu e se sobrepôs às outras duas racionalidades, moral prática e estética expressiva, desequilibrando a dinâmica social. Isto gerou uma instabilidade com a valorização do princípio de mercado, inclusive assumindo a regulação das políticas sociais. O princípio de Estado transfere poderes para o mercado e, consequentemente, enfraquece a sua legítima capacidade de atuação sob o princípio de comunidade. Os direitos sociais passam a se subjugarem ao consumo e ao poder de compra, esfacelando a cidadania, que antes era emancipatória, e que, nesta perspectiva, se configura neoliberal. Então, é o que a gente está vivendo hoje, na verdade, né? É o mercado atuando dentro do Estado, né? E a gente perdendo todos aqueles direitos que a gente conquistou durante anos, né? Os trabalhadores conquistaram durante anos. Inclusive, a aposentadoria, a gente nem sabe se vai ter daqui a algum tempo, né? Então, é a perda de direitos que a gente vem sofrendo, né? Então, a cidadania social é importante a gente trazê-la para estudo nesse momento, no caso, na perspectiva de Boaventura Santos, porque trata dessa questão da modernidade, né? A modernidade colocando esse paradigma de que é necessário a gente ter a manutenção do mercado sobre o Estado, né? Enfim, então aí eu falo sobre isso dentro da pesquisa. No capítulo 3, eu trago a análise de todo o trabalho que foi realizado, dos limites exploratórios a partir do trajeto. Nas aulas de projeto de vida, trabalhamos com o arsenal do teatro e a sua estética, partindo de temas referentes à realidade dos estudantes e dos sonhos que cada um pretende alcançar. Então,
o foco do projeto de vida é exatamente o aluno pensar as possibilidades de vida que ele pode ter, porque até percebe-se isso durante, eu consegui perceber, claro que eu já percebi isso antes, na pesquisa é mais uma análise comprobatória, né, a gente tenta identificar ali aonde que a gente percebe que aquilo acontece, que alguns alunos não têm nenhuma visão, nenhuma perspectiva de futuro, né, deixa acontecer, deixa para lá, o que vier, veio, é mais ou menos nesse caminho. Então, a disciplina Projeto de Vida traz essa possibilidade, ou então exige que a gente trabalhe nessa direção, de traçar alguma perspectiva para esses alunos. Então, como instrumento, eu construí gráficos e tabulei com métodos quantitativos para refletir qualitativamente sobre eles. Nas análises, acessei os registros em vídeo e fotografia das aulas, os diários de classe, o planejamento bimestral e as anotações pessoais, as minhas anotações. Recorremos, né, também aos autores que alicerçaram a pesquisa, então fazendo um diálogo de teoria e prática, e aí fazendo essa análise do que foi capturado. Então, aqui é um detalhe, né, do que foi a pesquisa, foi no Forms, né. Aqui são os alunos fazendo um jogo de avaliação. Todas as aulas de teatro eu trabalho com avaliação escrita, seja no chão, na parede, ou então no corpo, a gente já fez no corpo, e está registrado. Objetos estéticos, que eu chamei, são as esquetes teatrais que a gente montou outras, a gente montou várias e ia juntando, aí nas análises a gente falava, essa tem referência com qual, então o que a gente pode trazer de elementos, aí terminou em 3. A primeira trouxe a questão da gentrificação, que até tem aquela foto anterior, né, de uma família tratando a questão da saída de um lugar, de um território. A esquete pontuava a remoção de famílias das áreas centrais da cidade, para serem alojados em regiões distantes, com a carência de infraestrutura, realidade vivida por eles, foi o que eu coloquei. O outro esquete foi a farsa do descobrimento, como diz ali, a cena faz um paralelo entre entradas violentas dos europeus em solo americanos e as forças policiais, quando entram nas comunidades e de respeito aos cidadãos. Então, isso era muito colocado por eles o tempo inteiro. Na verdade, algumas vezes eu dava aula de manhã, né, porque o horário é de 7h30 às 2h30 da tarde, então algumas vezes não tinha aula na escola, mesmo o morro sendo um pouco distante, mas é porque não tinha aula, porque tinha conflito, a polícia pedia para suspender as aulas, porque os alunos não podiam descer, e ficavam cheios de polícias ali, perto da escola. Então, muitas vezes, naquele período de 2013, 2014, 2017 teve 1 ou 2 vezes só, que foi o período desse trabalho aí. E sempre nas nossas aulas, esse movimento, essa truculência era trazido nas questões colocadas. E o outro esquete era invasão e descobrimento, era uma pergunta, invasão ou descobrimento? Era um esquete que propõe reflexões acerca do que ainda é passado como conhecimento oficial nas escolas, sobre a chegada dos europeus na América, e mais especificamente no Brasil. Então, aí a professora de geografia ajudou muito, porque isso foi apresentado numa feira, e aí a gente trazia livros, eles traziam livros até de casa, para a gente poder recortar, livros velhos que eles tinham, que a gente na escola não pode fazer isso, mas eles traziam as folhas já tiradas, e a gente trabalhava muita coisa sobre a questão da geografia e da história, sobre o descobrimento, né, entre aspas. E aí, os espaços de apresentação que a gente fez nesse período de 2017 que a pesquisa foi desenvolvida, a gente apresentou na Feira Sul-Americana de Geografia na própria escola, que é apresentado em 3 momentos. Um momento, como a escola atendia o 7º ao 9º ano, em 3 períodos específicos, tinham 3 momentos. Nesse momento que a gente fez, era para o 8º ano.
que foi colocada. Era uma feira integrada de arte, geografia, história, língua portuguesa e projeto de vida, como está aqui, né? Multidisciplinar. Aí tem umas fotos aqui de 2 momentos da feira. A gente apresentou na feira e apresentou na exposição de Jaguataporã, lá no mar. Foi apresentado de manhã, um momento de manhã e 2 momentos à tarde. Ia ser só de manhã, mas aí eles se divertiram muito de manhã, e também o pessoal lá do mar falou, vamos apresentar à tarde, gostaram também, aí a gente apresentou 2 vezes à tarde. E também, assim, durante a exposição, não é um lugar cheio, né? A exposição no mar é lenta, entram poucas pessoas, então a gente ficava esperando um momento que tinha um pouquinho mais de pessoas para poder apresentar a cena. E aí eles queriam apresentar mais, então teve um momento só que foram uma escola com muitos alunos, né? Tinham 2 grupos enormes, aí foi esse momento, parecia que tinha uma plateia mesmo, e foi bem interessante. Eles se apresentavam, tinha esse grupo de cima, aqui no cantinho acima, que representava uma caravela chegando, ele vinha da outra sala da exposição, passava por lá fazendo uma intervenção. Quando chegava aqui, se deparava com esse, que seriam os índios, esses outros que estão abaixo, pelo chão, assim, tinha uma menina que estava em cima, enrolada nessa bandeira, que na verdade era o manto dela, que depois virava o solo deles, dos índios, que estavam em cima do solo, e aí esses da caravela, todos esses elementos na mão dele, a luneta, a cruz, tudo virava arma, e invadia e tirava da terra, e isso se transformava numa corda, que depois virava a vitória deles, a bandeira virava a América, na verdade, né? Então, era simbólico, na verdade, tudo simbólico, né? E tudo feito de jornal, porque a gente trabalhou teatro de jornal, então tudo era ligado. Foi interessante, muito bonito. E depois, no final, abrem discussão, aí quem está lá presente, eles fazem a pergunta, né? Descobrimento ou invasão? Aí daí vai abrindo para outras perguntas. Foi um momento bem legal. Esse foi o espaço de apresentação, e como considerações finais, eu tenho essas questões que eu coloquei, escolhi essas questões para colocar lá na banca, né? Como protagonismo juvenil, que são elementos da disciplina, né? Como protagonismo juvenil. O fazer teatral possibilitou que todos experimentassem e aprendessem a ouvir e ser ouvido, ver e ser visto, desenvolvendo a cultura do diálogo e promovendo níveis de sociabilidade no espaço escolar. Isto melhor se evidenciou naqueles estudantes mais tímidos, por se mostrarem mais comunicativos no curso dos trabalhos. Bem, a visibilidade no espaço escolar. As apresentações e intervenções estéticas realizadas dentro e fora da escola provocou a visibilidade de todos os que participaram do teatro, pela eletiva de projeto de vida. Um fenômeno que reforçou o trabalho de autoconhecimento dos valores e valorização da escola como espaço de aprendizagem e excelência acadêmica. Então, eu quis verificar a questão dos pilares lá, né, de excelência acadêmica, formação de valores, e o projeto de vida é a própria disciplina. A valorização da disciplina, né, essa disciplina que não era disciplina, que ficava meio entre lugar, a disciplina projeto de vida, nesse período, passou a ter uma identificação específica com o teatro, lhe referenciando, e sem eliminar a sua identidade enquanto componente curricular. Havia compreensão dos estudantes sobre os limites de cada campo de atuação. O que eu quis dizer aí exatamente? A disciplina projeto de vida, ela é vista pelos estudantes como algo que não tem definição, foi o que eu estava falando, né? Por exemplo, alguém no corredor fala, agora é aula de projeto de vida, e pergunta o que é o projeto de vida, eles não sabem responder, pelo menos não sabiam, né? E quando, nesse momento em que a gente trabalhava o teatro, em que trabalhava o teatro do oprimido, em que tinha os ateliês, e que o teatro estava lá dentro, quando falava projeto de vida, o teatro, com o professor Lindomar. Então, tinha essa referência, havia essa pontuação do que eles estavam fazendo em projeto de vida. Então, era bem específico. Então, houve a valorização da disciplina por quem estava fazendo, e quem não estava fazendo, sabia, aquela apresentação é da disciplina projeto de vida. Eles foram lá apresentar o trabalho de projeto de vida. Então, tinha essa referência. É por isso que eu pontuei.
Tá bom. As referências eu botei só da estética do oprimido, do teatro oprimido, sobre o Ginásio Carioca e sobre Boaventura de Souza Santos. Como de repente, eu compartilho isso aqui para vocês, aí já tem a referência. Agradeço a todos vocês, desculpe alguma coisa, gente. Fiquei um pouco perdido com esse slide. Aqui tem o meu espaço, aqui tem todas essas coisas lá, tem mais fotos, tá bom? É isso. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa. Vou parar aqui, deixa eu achar. Obrigado, viu? Peraí, parar a apresentação. Eu acho que vocês puderam assistir como é que se deu esse processo, né? Eu acho que tem na apresentação dele um pouco sumária, mas vocês perceberam que existem muitos ingredientes relativos à questão da pesquisa, né? Aí eu ia chamar a atenção, né, que de alguns deles, me veio agora aqui assistindo essa apresentação, né? Que vocês, acho que vocês podem ficar atentos quanto a isso, né? Porque vocês vão iniciar, né, já no próximo semestre, né, quer dizer, esse processo de investigação. Um deles é o sujeito, ele coloca os sujeitos da pesquisa, né? Então, ele não coloca objeto da pesquisa, até porque essa é uma discussão que eu sempre tenho com os meus orientandos, né? Tanto que eu usei a palavra objeto propositadamente, inicialmente, tá? Porque nós estamos trabalhando com pessoas, né? Que são os nossos estudantes, nós estamos trabalhando com processos de construção do conhecimento, processos de aprendizagem, né? E nós não podemos coisificar, né? Tudo isso, né? Então, na realidade, nós transformamos os objetos em sujeitos. A transformação dos objetos em sujeitos diz respeito a uma das rupturas, né, e uma das proposições de crise, né, que se dá do conhecimento científico moderno. Né? O conhecimento científico moderno, como o próprio Boaventura de Souza Santos coloca, né, ele entra em crise a partir de alguns elementos importantes, algumas estruturas importantes. Uma delas é exatamente essa, né? Porque quando o campo das ciências humanas e sociais, né, que desaparecem, surgem, quer dizer, no contexto, né, das ciências, né, já no século XIX, ela já coloca em xeque uma série de cânones, né, quer dizer, do conhecimento científico tradicional, né, porque as ciências humanas se voltam para o humano, né, para as questões humanas, né, e como é que nós vamos tratar o humano como objeto, como coisa, né, quer dizer, como é que nós vamos coisificá-los, né, ou nos coisificar. Não? Então, nós, né, quer dizer, foi uma das contribuições, né, e o Lindomar se soube muito bem entender, né, quer dizer, compreender, né, quer dizer, essa transformação. Então, eu chamo a atenção de vocês quanto a isso, né, quer dizer, então, como todos vocês vão trabalhar, né, quer dizer, com pessoas, então, nada de objetos, né, somos sujeitos. Oi, Rosi. Acho que o professor... não, eu estou com ela. Que tal se você falasse um pouquinho para ele sobre o que é pesquisação? Eu já iria nessa direção. Que porque o Lindomar mencionou no começo, mas acho que eles não tiveram nenhuma abordagem nesse sentido. Porque eu ia falar sobre a pesquisa e entrar. Primeiro foi a questão do sujeito da pesquisa. Não tem problema eu inverter a ordem, eu ia falar de uma outra questão, mas podemos falar da pesquisação. A pesquisação, ela tem muitos conceitos, ela tem muitas noções, viu, Rosiane? Acho que a gente até já falou, mas eu acho que eu conversei com você sobre isso, né? Agora, o Lindomar, ele está trabalhando, né, quer dizer, no conceito do Michel Thiolan, quer dizer, que trabalha sobre a metodologia da pesquisação. É um livro já bastante antigo, né, que o Michel Thiolan é um professor da UFRJ, né, ele inclusive foi meu professor na década de... eu entrei em 79, né, mas acho que ele foi meu professor no início dos anos 80, e uma figura muito interessante também, né, quer dizer, e ele, na realidade, o conceito que ele está trazendo de pesquisação, né, é quando você é sujeito e objeto da pesquisa, quando você é ao mesmo tempo sujeito e objeto da pesquisa, quer dizer, quando você se debruça sobre si mesmo, sobre o seu próprio trabalho. E é o que nós, em artes, particularmente, fazemos. Né? Quer dizer, quase todos os projetos de pesquisa no campo artístico, né,
tem como intenção, né, a organização, a sistematização das práticas do próprio artista, né? E no caso aqui específico, como vocês perceberam, o professor, vou falar Lindomar, né, porque, enfim, carinhosamente, né, o Lindomar fez a mesma coisa, ele se debruçou sobre o seu trabalho, né, pedagógico no ginásio carioca. Então, foi nessa perspectiva, tá, Rosiane? Agora, existem outras, como, por exemplo, existe a perspectiva de que a pesquisação seja aquela na qual você faz um processo de intervenção mesmo. Né? Então, você tem que intervir naquela realidade, quer dizer, prevendo, né, quer dizer, ou objetivando a sua transformação. Mas quando você quando você trabalha, quando você se debruça sobre si mesmo, você também já faz uma intervenção, né? Tá? Mas existe uma outra dimensão que entende essa intervenção como sendo política. Né? Quer dizer, uma intervenção, né? Quer dizer, dentro de um campo mais politizado. Né? Agora, se nós entendermos, né, quer dizer, o político como sendo atrelado às relações, né, quer dizer, interpessoais, né, também podemos entender desse lado. Né? Quer dizer, então, a pesquisação, quer dizer, a própria transformação já é uma ação política. Quer dizer, transformar-se, né, já é uma política, já é quer dizer, é um poder. É um potencial que se realiza, né? Quer dizer, o poder no sentido de potência e possibilidade, não no sentido de força e dominação, né? Porque o poder tem várias nuances, né? Quer dizer, o próprio Michel Foucault trabalha, né, quer dizer, a noção de poder a partir de Nietzsche, né? Quer dizer, que vê o poder como possibilidade, né? Quer dizer, como potência. Né? E aí, quer dizer, ao fazer a crítica, né, quer dizer, ao poder como força, né, o Michel Foucault trabalha as questões relativas às possibilidades, né, as condições de possibilidade de transformação, né, quer dizer, do real. Então, mas voltando, né, a pesquisação com a qual o Lindomar trabalhou, quer dizer, foi exatamente, né, a do Michel Thiolin, quer dizer, da pesquisação na qual o pesquisador é sujeito e objeto, né, do seu próprio trabalho, ou seja, ele participa, ele está dentro. Isso eu vi uma vez uma abordagem, Adilson, que, assim, da pesquisação na educação, em que esse sujeito-objeto incluía o professor e o aluno, e a aula e a metodologia como a ação. Não a ação do professor, mas a ação do conjunto, professor e alunos, os alunos também como sujeitos desse processo que os transforma, digamos assim. Perfeito. São os desdobramentos, né? É porque eu estou pegando lá o sentido original, né, como eu disse, desse autor especificamente, mas é os desdobramentos, né? O próprio Habermas também trabalha nessa perspectiva da pesquisação, mas sobre a questão da linguagem, né? Mas eu também não vou entrar, porque o Habermas é complicadíssimo, né? Não vou entrar nem nessa consideração, não. Mas, enfim, está ótimo, eu acho perfeito, né? Porque trabalha o coletivo, né? Não é só o professor, né? Mas todos os elementos, não, quer dizer, todos os sujeitos inseridos nesse contexto, né? Quer dizer, todos eles estão participando dessa trama, né? Quer dizer, de transformação. Quer dizer, principalmente, como você falou, a metodologia, né? Quer dizer, que são as práticas de ação, né? Então, interessante. Então, eu acho que é um... Não sei, Rosane, acho que caberia... eu não sei, porque as aulas já estão fechadas, né? Esse cronograma, né? A gente né, tratar um pouco mais sobre isso, enfim, né? A gente pode talvez enviar para eles um textinho. Tá, pode ser, eu fico, né, eu poderia ficar responsável, tá? Porque quando assim, por coincidência, essa semana passada, eu andei pesquisando sobre pesquisação, mas tudo que eu achei era em francês. Aí eu não sei se... Quando me interessava o trecho, eu selecionava, jogava no Google, é um trabalho, mas é possível. Tá. Olha, o próprio Paulo Freire, né, que ele também já falava de pesquisação,
né? Ele não sistematizou, como Michel Ciolan, né, quer dizer, outros teóricos, né? Mas e a gente sabe que todo o trabalho, né, quer dizer, do Paulo Freire também tem uma vertente política, né? Né? Então, eu acho que, quer dizer, falar de pesquisação, né, quer dizer, é falar de um trabalho que se tece especificamente no campo das ciências sociais e humanas, quer dizer, como no caso, né, quer dizer, da educação, né, quer dizer, da história, né, e da nossa, né, quer dizer, do contexto das artes, né, também. Né? Mas eu vou verificar um texto que não seja tão hermético assim, né? Tá? E vou dando também algumas referências, né? No caso de vocês quiserem explorarem, né? Quer dizer, posteriormente. Tá? Aí vocês me deem, por favor, uns 15 dias, tá? Porque são tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Né? Mas alguém levantou a mão, né? Foi Patrícia? Sim. Eu queria fazer um comentário sobre uma frase que o Lindomar falou, que é fazer diferente dentro de uma estrutura estabelecida. E, na verdade, para mim é a grande poesia do trabalho que você apresentou, porque muitas vezes a gente fica, né, nessa posição de, não, isso não é nosso, né? Não é identitário, não se articula com o que a gente faz. Mas, na verdade, trabalhar nessas fissuras, como você propôs, fazendo diferente, né? Ali no pequeno também, isso é de uma potência tão grande que vai transformando, né? Como vocês conseguiram fazer um trabalho belíssimo. E eu fiquei muito interessada em baixar, né, a sua dissertação para mostrar lá para as orientadoras pedagógicas da escola, para debater, porque isso nos provoca, né? Queria só parabenizar. E uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante também, que eu acho que é algo que passa por todos nós, em alguma medida, que trabalha também, às vezes, um pouco fora da nossa área, mas tem a relação que é esse entre-lugar, né, dessa disciplina. Né? Mas como transformar isso para ficar confortável, para ficar interessante, né? E para ser provocador, tanto para o aluno como para a gente. Então, achei bacana, assim, me senti provocada a ler a dissertação. Obrigada. Posso comentar? Pode. Obrigado, viu, Patrícia? Que legal você comentar isso. Primeiro, você falou da questão de estar num lugar que está estabelecido, né? Isso é fundamental. Ainda hoje eu trabalho num lugar dificílimo, que parece muito bom, que é o Núcleo de Arte, Avenida dos Desfiles, que é num lugar que ele era bom quando era no setor 9, agora no setor 12 ele é apertado, gradeado, dentro de outra escola, muito difícil, pequeno, e agora a gente está sem o espaço, assim. E quando eu fui para lá, em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi pintar as grades toda coloridinha, botar cor em todas as grades, porque parece um presídio, é todo cinza com grades, e as janelas não têm janela, são basculhantes, assim. Então, é um lugar difícil. Então, é o último exemplo que eu tenho, mais recente. Então, assim, eu passei por vários lugares que a gente tem que aprender, professor acho que tem que aprender isso mesmo, né? Aí eu falei sobre isso é um lema para mim, como professor de ensino público, sabe? Porque a gente sofre muito no ensino público nesse sentido, sabe? De achar um lugar. E a disciplina também é quase isso. Eu assumi a disciplina Projeto de Vida para mim, porque eu tenho uma coisa com afetividade, com cuidar do outro, essa coisa socioemocional que falam, sabe? Que, na verdade, é meu jeito de ser como docente, como educador, de cuidar, de tentar ver, ter carinho pelo outro, sabe? Então, eu tenho isso. E essa disciplina me possibilitou ser como eu sou. Então, acho que eu assumi isso, então, dava certas coisas, sempre deu certo. Então, deu certo todo esse período que tinha um projeto, eu fui assumindo, e a disciplina foi boa para mim. Então, eu acho que a gente tem que achar um caminho dentro da escola que você está e agir. É mais ou menos isso, sabe? Obrigado, viu, pelas suas palavras. Muito bacana. A Luciana quer falar? Ela está fechado, Luciana, desculpe.
Sempre faço isso. Nada. Te parabenizar aí pelo projeto, né? Eu sei, imagino o quão, assim, porque para a gente parece assim, deve ter sido tudo muito fluido, né? E eu sei que imagino que deve ter vários percalços aí no caminho. Como o meu projeto também é baseado no Teatro do Oprimido, eu queria te perguntar algumas coisitas. Uma é assim, o que te levou a escolher? Eu sei que né, exatamente o teatro jornal e o teatro imagem, né? Não sei se por conta do tempo, mas assim, se for por conta de tempo, por que especialmente esses dois? Se foi através do percurso, ou se você já tinha isso na sua ideia inicial, Uhum. né? Tá. E a outra é a seguinte, quanto tempo você tinha? Você falou que eram 8 encontros destinados à pesquisa, né? Uhum. Quanto tempo você tinha semanalmente com eles? Eu não sei se eu me deixei escapar essa informação. Uhum. Tá, é a questão do tempo, eu vou até ao contrário. Foram 2 meses, 4 aulas, 4 aulas. Sim, mas cada aula tinha quanto tempo, mais ou menos? Era Uma, semanal? 1h30. Semanal. Era um tempo, assim, um dia, né? Porque era projeto de vida, ateliê de mídias e arte. Aí eu usava mais para o ateliê de mídia e um tempo de projeto de vida, era onde eu fazia a pesquisa. Eu optei por isso, entendeu? Então, uma vez por semana, 4 e mais 2. 2 meses eu fiquei fazendo uma pesquisa, gravando, né? Me preocupava com isso. E a outra, qual era a pergunta mesmo que você comentou? O que te levou a escolher o teatro de imagem e o jornal? Isso. A escolha foi por quê? Por que eu escolhi o Teatro do Oprimido? Foi para a questão da criticidade que ele propõe, né? Eu queria me afastar daquela coisa panfletária que eu já tinha falado, do Teatro do Oprimido. Talvez não seja não, gente, mas é que eu vejo esse primeira parte do Teatro do Oprimido, primeiro período do Teatro do Oprimido, um pouco de sindicato, de trabalhar, um pouco na escola, quando ele começou a ser mais educativo na parte do CIEP. E aí, mais o grupo que trabalhava com ele, que começou a entrar nas escolas, mas foi muito pouco tempo, era mais um projeto entrando nas escolas. E eu queria trabalhar, assim, eu já fazia um trabalho com os jogos do Teatro do Oprimido. Quando trabalhar teatro na escola, eu já usava os jogos. Também usei viola Spolin. Eu usei os jogos da viola Spolin também. E acho que a gente não tem que excluir as outras técnicas teatrais, sabe? Eu falava de outras coisas também com eles, é que eu optei em abordar a teoria do teatro do oprimido. E aí eu optei pelo o teatro jornal e o teatro imagem pela questão da estética do oprimido, falar da questão da palavra, sons e imagem, tem mais relação com essas duas técnicas. Porque o teatro jornal, porque eu pedia para eles verem o jornal que eles quisessem na televisão e trazer as mensagens que eram passadas. Então, tem essa coisa de ser crítico da realidade. Então, acho que tinha mais a ver, e é mais rápido também, a técnica é mais rápida. Então, tem vários elementos aí. E o tempo também não dava para trabalhar a questão de muito diálogo, e ter que montar uma cena, levar para o pátio, ia demorar muito. Então, é um jogo de coisas, né? Eram muitos fatores. Tá bom? Foi mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada, Lindor. Obrigado a você. Pois é, Luciana, e os demais, né? É muito pouco tempo, porque vocês vejam, esse primeiro semestre, que já começou a contar, né? Então, vocês estão fazendo as disciplinas. Aí, no segundo semestre, que vai fazer um ano, né, vocês estarão em seminários, né? Em seminários de dissertação, eu não sei como é que se fala no PPG EAC, mas vamos dizer, seminários de dissertação, onde você já tem que sair com o material de qualificação. No terceiro semestre, no último, já apresenta a dissertação. Então, é muito pouco tempo, né? Aquilo que a gente colocou. A Érica parece que está querendo falar, não é? Podem fazer assim. A Érica Tebaldi. Você está sem microfone. Mas antes de você falar, deixa eu só observar uma coisa. O Lindomar, quando ele começou a falar, ele fez um longo e detalhado
uma longa e detalhada contextualização, que implica a contextualização da trajetória dele, a contextualização da política educacional do momento, a contextualização do local onde ele estava, a cultura daquele local, a contextualização de quais dificuldades havia ali e para qual ele estava trabalhando. Então, de certa forma, como a maioria das pesquisas de vocês tendem a focar na sua própria prática, eu imagino que todas vão passar por isso, por essa primeira escrita de contextualização. Então, se quiserem, comecem. Vai lá, Érica. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir Isso, agora? Perfeito, está ótimo. Eu estava com áudio, sei lá o que houve. O que eu estava falando é exatamente isso que o Adilson trouxe, essa questão do polo, né, que era um programa do município que acabaram, que hoje em dia só tem um, e que eu acho muito parecido esse projeto de vida com esse programa de extensão do município. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes eu tenho a sensação, é sempre uma coisa nova que aparece, né? Mas só que já existia um trabalho que fazia e tinha essa abertura de ter todas essas disciplinas dentro desse programa do Polo de Educação para o Trabalho. Aham. Você Érica, chegou a ver isso ou não? Tocou nesse assunto, Érica. Agora eu estou pesquisando o núcleo de arte, no doutorado. E aí eu entrevistei, posso falar um pouquinho só sobre isso? Acho que é importante para você, porque é a sua pesquisa. Eu sei que você estava pesquisando o núcleo de arte. E eu fiz uma entrevista agora com uma pessoa que elaborou os núcleos de arte, que é o José... Zé Henrique, né? O Zé Henrique, muito obrigado. O Zé Henrique. Ele falou dessa questão do Polo de Educação para o Trabalho, foi criado para receber aqueles professores que eram educação para o lar, técnicas de... vários professores que não, era uma disciplina que ficou sem lugar dentro da matriz curricular. E aí ele disse que criou-se esse espaço de trabalho para esses professores. E que agora, quando chegou o Eduardo Paz na primeira, em 2007 ou 2008, acho que foi 2008, quando ele entrou, ele quis acabar com o Polo de Educação para o Trabalho e também com o núcleo de arte, com toda a extensividade, porque ele queria criar o ginásio, que não fazia sentido ter a extensão. Se ia crescer o horário, se o horário ia ficar integral, não fazia sentido ter contraturno se o turno era único, não ia ter contraturno. Então, é isso. A relação com o projeto de vida, eu acho que não é diferente, porque o projeto de vida ele está dentro da matriz curricular. Então, é diferente nesse sentido, porque o projeto de vida foi criado ali dentro, sabe? E faz parte daquela base do que é o ginásio carioca. Então, ele é um dos pilares do ginásio carioca. Então, é um pouquinho diferente. É isso. Inclusive, Érica, esses professores ficaram sem lugar para atuar, né? E muitos tiveram que ir para a Secretaria de Educação, né? Eu conheci alguns amigos, inclusive, que eram formados nessa área, né? Porque eram aquelas disciplinas da ditadura militar, né? E aí as próprias instituições de ensino criaram cursos de graduação especificamente nessas áreas. Então, eles só eram professores daquilo. Entendeu? Então, é isso. Tá ótimo, obrigada. Não mais... Tem uma outra observação, então, que eu chamo, né, que eu peço para vocês já tentarem, é que o Lindomar usa o termo instrumentos, né, da pesquisa. Eu não uso, mas não tem nada contra ele usar, não, tanto que eu orientei e não falei nada. Eu usaria dispositivos, né. Então, esses instrumentos, eles são importantíssimos porque eles é que vão, na realidade, trabalhar a operacionalização do processo de investigação, né? Então, porque a pesquisa, a gente fala assim, a relação teoria e prática, a pesquisa é teoria e prática o tempo todo. Né? Quer dizer, o próprio projeto é uma teoria. Quando vocês tiveram que passar pelo processo seletivo, vocês elaboraram um projeto de pesquisa, um pré-projeto, né?
aquilo tudo já é uma teoria, né? Uma ideia, né? Então, aqueles dispositivos, eles são muito interessantes, né? De vocês observarem. E aí ele colocou, né, quer dizer, que trabalhou dentro de uma abordagem qualitativa, né, mas também trouxe alguns elementos quantitativos, né? E isso vai depender mais da natureza, né, quer dizer, ou da especificidade daquilo que está sendo investigado. Porque se for uma pesquisa etnográfica, né, ela vai prescindir, né, dos elementos quantitativos, né, porque a pesquisa etnográfica ela é realmente a experiência, a vivência, né, do pesquisador no campo, né, enfim, trabalhando o conjunto de significações, né, subjetividades que ali são desenvolvidos. O que mais? E uma questão, quer dizer, eu tenho muitos, eu fico o tempo todo, tá, gente? Então vocês aí podem me contar, porque o nosso repertório é enorme, né? Então, outra coisa que é interessantíssima, né, é que, como a Rosiane bem pontuou, né, quer dizer, o Lindomar fez a contextualização. Essa contextualização é a problematização da pesquisa. Né? Quer dizer, sem problematização não há pesquisa. Né? É o que a gente coloca, o problema da pesquisa. Né? Quer dizer, a pesquisa, quer dizer, a lógica de construção da pesquisa é a mesma da lógica matemática. Quer dizer, o problema, quer dizer, na matemática existem os problemas matemáticos. Né? Esses problemas eles pedem uma solução, né? Quer dizer, que nós solucionemos. Né? Então, realmente esse contexto é o problema da pesquisa, a problemática da pesquisa. Né? Diga, Lindomar. Patrícia, rapidinho, depois a Patrícia vai falar. Eu queria uma experiência minha, com a sua orientação, que foi bem interessante, que talvez sirva para as pessoas também, foi assim, a primeira coisa que a gente fez foi a introdução. E aquilo ajudou muito, porque a partir do projeto, eu tracei a introdução, depois eu retomei, claro, né? Mas, assim, a introdução me ajudou muito, porque na introdução eu coloquei as questões do projeto e coloquei as minhas ideias. Foi uma narrativa falando o que eu ia fazer. E a partir dali, eu falei, aquele capítulo pode ser assim. Aí fui até você falou, então o primeiro capítulo você vai falar sobre o que é o ginásio carioca. Sobre o projeto de vida, o que é essa disciplina que você vai atuar dentro. Então, assim, mas antes a gente fez, eu lembro muito bem você falando assim, mostra para mim o seu projeto dentro de um texto, então vamos fazer a introdução. E aí depois eu retomei e fui vendo outras coisas que mudaram, mas ali tinha a metodologia, tinha a contextualização dos autores que eu queria utilizar, que é o Teatro do Oprimido, Boaventura. Então, foi interessante começar pela introdução, apesar de muita gente não começar pela introdução. Acho que era uma coisa diferente. Era isso. Patrícia, você ia falar? Não, é porque eu queria saber se o recorte estava claro para você desde o início, ou se demorou a amadurecer, assim, sabe? Uhum. Era muito mais amplo. Olha, sobre o recorte, não estava claro, não. Porque acho que pesquisa é assim, acho que é assim mesmo. Estava claro, não, mas aí, quando eu precisei fazer, tanto que eu fiz a pesquisa 2 vezes. Eu fiz uma pesquisa que eu saí fazendo, aí depois a gente falou, não, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas eu saí fazendo, porque eu sou muito angustiado, eu sou assim, sabe? É meu jeito de ser, aí sou eu. E aí eu conversei com os alunos, nada, e eram outros grupos, inclusive, outros meninos, porque depois eles escrevem de novo, e aí fiz de novo do jeito que tinha que ser. Eu fiz no início de 2017, porque eu queria terminar logo. E aí acabei fazendo no final de 2017. Interessante. Ele foi da síncrese à síntese. Isso é interessante. E o trabalho não ficou sendo um memorial, mesmo ele tendo essa dimensão prático-pedagógica. Ele não é um memorial, ele é uma dissertação, ele tem um tom dissertativo, porque foram feitas análises, né? E a grande pegada, é o Luciano que vai trabalhar com Teatro do Oprimido, então serve para você, Luciana. Ele estabeleceu as relações entre duas teorias, né? Quer dizer, que nunca se dialogaram entre si. Né? A teoria do Boaventura de Souza Santos com a teoria do Teatro do Oprimido do Augusto Boal. Tá? Então, por isso que o trabalho dele, né, alcançou, né, alcançou, né, essa
eu não gosto dessa palavra, mas essa excelência, né, quer dizer, no campo da dissertação, exatamente porque ele ousou, né, quer dizer, fazer isso. E, de uma certa forma, eu particularmente, e as pessoas da banca também consideraram um certo ineditismo, uma certa originalidade, né, quer dizer, esse diálogo, né, quer dizer, entre essas duas perspectivas de conhecimento. E aí, vocês também estão abertos a isso, por favor, né? Que é isso interessante para nós na academia, né? Não? Enfim. Agora, é importante que vocês utilizem sempre perspectivas teóricas que vocês dominem, que vocês tenham um certo domínio, né? Porque senão vocês podem se perder e produzirem, né, certos equívocos. Porque vocês perceberam que ele, ao final, cria certas categorias. Né, categorias, porque o trabalho de pesquisa é um trabalho de descoberta mesmo, né, quer dizer, você produz algo novo, uma novidade, não é algo que você já prevê anteriormente, não, porque se você prevê anteriormente o que vai acontecer, não há o que pesquisar. A pesquisa é exatamente essa novidade, esse campo que a gente não sabe onde é que vai dar. Por isso ele falou, fiz uma primeira pesquisa assim, né, entendeu? Fui lá, quer dizer, tentativa e erro, ensaio e erro, né? Eu achei válido, né? Entendeu? Eu achei válido o que ele fez, né? Mas eu como orientador, eu me senti na obrigação, né, quer dizer, de alertá-los, né, quer dizer, para alguns parâmetros, né, quer dizer, da pesquisa, né, porque estamos dentro de uma universidade, né? Então, um documento, né, que é a dissertação, a tese, né, ela precisa ter uma certa qualidade mesmo, né, e a qualidade está exatamente em como você estabelece essa articulação, né, entre o teórico e o prático, a praxis, né, que nós chamamos de praxis. E esse programa é maravilhoso nesse sentido, porque todos nós somos professores, né, todos vocês são professores, né? E o objetivo maior é o estudante. Quer dizer, tanto quando nós temos algumas, eu começo da licenciatura, nós temos algumas disciplinas na graduação onde nós levamos o estudante, né, da escola pública para lá, para dentro da universidade, né? Então eles têm aula juntamente conosco. Né? Então eles fazem os trabalhos, as disciplinas práticas, né? Até algumas disciplinas teóricas, porque eu também sou chamado, né, para fazer as análises e as avaliações, né, dos jogos que são propostos ali, e é maravilhoso, né? Então por isso eu gosto muito, né? E vocês, professores, entendem perfeitamente, né, quer dizer, o valor, né, desse trabalho. Professores intelectuais, né? Acadêmicos. Raif tinha pedido para falar, desistiu, Raif? Não, desculpe, Raif, tá, Raif? Nada. Eu queria parabenizar o Lindomar, assim, achei grandioso, assim, e inédito mesmo, né? Cruzar esse diálogo entre esses dois pensadores. Eu também falo, de alguma forma, sobre Augusto Boal no meu curso de trabalho, só que eu estou angustiado, assim, pelo tempo. Eu queria até mais fazer um depoimento, porque, assim, o tempo passa muito rápido, eu não tenho contato com os meus alunos presencialmente, e eu queria fazer, de alguma forma, um trabalho veiculando a minha experiência de ano, né, e depois sentar, me debruçar para escrever durante 6, 8 meses, 9 meses. E eu estou vendo que não vai acontecer, porque a vacinação está muito lenta. Eu achei, a reitoria do Pedro II disse que a gente voltaria presencialmente dia 4 de agosto, e eu achei que sim, não acho mais. Hoje já não acho mais, pela própria a situação da conjuntura. E aí eu fico assim, graças a Deus que eu tive uma outra ideia. Eu conversei com a Andréia semana retrasada, falei, Andréia, vamos conversar, vamos ter uma carta na manga, porque caso eu não volte em agosto, e eu queria muito fazer essa experiência, que a gente possa ir por um caminho mais burocrático, mais previsível, que é a dissertação, né? E isso me deixa muito triste, assim, é um depoimento meu, me deixa muito triste primeiro porque eu quis fazer o mestrado profissional em artes cênicas, pegando a prática, né? A experiência de um ano com os alunos e tal.
e vejo que nessa conjuntura vai ser quase que impossível. E aí eu vou desenvolver uma dissertação mais burocrática, com medo. Se por acaso voltar, eu agradeço muito que volte em agosto. Porra, tu fala em dissertação burocrática, meu cabelo aqui arrepia todo, pelo amor de Deus. Dissertação burocrática tu deixa na gaveta. Dissertação burocrática, gente? Mas uma coisa mais poética, Raif. Você de letras. Eu não entendi, doutor. Você não está com seus alunos no remoto, não, Raif? Eu tô, cara, mas não é a mesma coisa, né, Patrícia? Assim, não é a mesma coisa, a vivência do dia a dia, com os jogos teatrais, com o trabalho de voz, de corpo, com as improvisações, não acontece na mesma dimensão e profundidade e lógica e sensibilidade. E aí é difícil, né? E aí, assim, eu falei burocrático porque eu já tive uma experiência de dissertação. Eu já fiz mestrado. E aí eu sei esse lado, assim, meio chatola, meio chato, seguir a NBA. Mas olha só, lembra sempre que você está num mestrado de múltiplas possibilidades de formato de trabalho de conclusão. Você pode fazer um artigo, você pode fazer um belo artigo, colocando em conexão as teorias que você costuma manusear e a sua experiência anterior. Entende? Eu acho que a pandemia não será um problema para vocês. A Liliane me deu uma ideia, assim, as aulas da Liliane, assim, a gente se descobre, é um grande aprendizado. E na conversa também com a Andréia, ela me sugeriu 2 caminhos diferentes também, e eu gostei muito. Olha só, a Fabiana quer falar ali, ela levantou a mãozinha. Na verdade, é porque eu entendo a sensação... Deixa eu ligar a câmera, né? Porque vocês me verem. Eu entendo, assim, a sensação do Raif, né? Porque, por exemplo, comigo é a mesma coisa. Eu tenho os meus alunos no ensino remoto que, na realidade, não está acontecendo, assim. Eles não participam. É um custo para você conseguir ter algum contato com eles, porque... aonde é o foco da minha pesquisa, a escolha do município não é síncrona, né? A atividade, até por uma questão da internet dos alunos, enfim, é assíncrona, a gente deixa as atividades, então, assim, eu entendo um pouco o quanto isso é meio angustiante, assim, toda hora eu me pego pensando no que eu vou escrever, ou como eu vou colocar, ou de todas as sensações que a gente meio que já tateou naquele lugar, no lugar que eu escrevi do pré-projeto. É isso, mas porque é mais um sentimento de compartilhar com o Raif o que ele está sentindo. E eu tentei várias vezes fazer o mestrado, assim, tentei 3 vezes, assim, 2 vezes. E aí eu tentei, depois desisti, não vou fazer mais não. E aí eu tentei a última vez agora, e aí entrou a pandemia. Eu falei, gente, o que é isso? É desesperador. Ok, Raif, mas você vai encontrar com certeza a configuração ideal, que não será nada burocrático, pelo amor de Deus. A razão burocrática weberiana, nem pensar. Eu acho que a gente já está chegando ao fim, não é isso, Rosiane? Porque já são 21h04. Né? Sim, como quiserem. Você faz alguma colocação? Bem, eu particularmente também estou aberto, vocês têm meu e-mail, caso queiram, né, travar algum diálogo, né, comigo, né, não se preocupe, fique à vontade, tá? Enfim, o Lindomar também compartilha o trabalho que ele fez conosco no PPG EAC, né? E os trabalhos que vêm sendo apresentados, né,
têm sido muito legais, eu conheço, até agora eu não tive tempo, porque eu estou na coordenação de curso, uma loucura. Hoje mesmo eu deveria estar na formatura, viu, Rosiane? Não estou aqui. Faltei a formatura, você deixou um substituto, professor substituindo. Né? Mas, né, que esse é o trabalho da Janaína Rousseff, né? Enfim, e outros que virão, tá? Eu acho que... E aí eu quero ver, mais tarde, futuramente, eu ouvir os trabalhos de vocês, viu? Quero ver o trabalho de vocês e dar como referência, né? Isso que é interessante. Sim, eu acho que pode ser bem bom aproveitar os estímulos que vêm desses encontros para iniciar um experimento de escrita. Exatamente. Porque são muitas opções que vocês têm, se vocês vão olhar para frente, para trás, para o presente, né, se vocês vão olhar, enfim, se o foco está na pedagogia, se o foco está na linguagem artística, se é o processo, se é a obra, nossa, é tanta coisa que é possível, então, né, e é um pouco isso que o Lindomar falou, né, de ter percebido como era o trabalho depois de escrever a introdução. Quando a gente escreve, a gente entra em contato com as nossas escolhas, e a gente acaba descobrindo na escrita o que a gente quer. Exato. É isso aí. Você fez com chave de ouro, Rosiane. Deixa eu só perguntar. É porque eu estou gravando, aí eu mando para vocês. Precisa, não? Precisa. Tá todo mundo com um dedinho, ó. Ah, então tá bom. Tá bom. Isso é uma outra coisa. Pesquisador não joga nada fora, hein? Nada. Vão aprendendo isso. Anda com os caderninhos. Até às vezes, quando eu vou fazer uma dissertação, tese, eu ia ao cinema, ouvi uma frase, uma coisa, ninguém entendia nada, né? Porque a sala escura, eu ia anotando. Então, ok, gente, foi ótimo. Né? Pena que nós estamos distantes um do outro, né? Eu gostaria de estar aqui com vocês, né? Mas espero que brevemente nós nos reencontremos, tá? Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Prazer. Boa noite, obrigada. Obrigada, Lindomar. Obrigada, Lindomar. Rosiane, obrigado pela sua participação. Ficou até o final, tá, querido? Foi importante a sua participação. Delícia. Com o maior prazer. Importante mesmo.